Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Maria Clara e eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ e faço parte do programa de extensão Torre de Babel da Biblioteca de Letras, também da UFRJ. E hoje eu vim falar sobre o podcast Praia dos Ossos, lançado em 2020 e que fez muito sucesso, produzido pela Rádio Novelo. O podcast é resultado de uma pesquisa muito vasta da Branca Viana e retrata a história da vida e da morte da Ângela Diniz em 1976. Ela foi assassinada pelo namorado Doca Street e foi um caso que teve uma repercussão muito grande em todos os meios de comunicação. E também foi muito importante para o movimento feminista brasileiro. Acho esse podcast bastante interessante, inclusive foi um dos primeiros podcasts que me prenderam, que eu fiquei acompanhando do início ao fim, muito intrigada, porque ele não é um podcast de true crime, que eu também gosto muito, mas ele conta a história da vida dela. Ele não conta só como ocorreu o assassinato, mas conta toda a trajetória de vida dela que levou ela até aquele momento. Mas dando um spoiler, pra vocês terem noção, o Doca Street, que era como ele era conhecido, eu não lembro muito bem se era o nome dele, mas o Doca, ele acabou sendo condenado só a 2 anos de prisão no primeiro julgamento que ele teve, pra vocês verem a proporção de como o machismo levou a essa sentença tão pequena por um crime tão hediondo. E essa pena foi tão pequena porque eles usaram um artifício legal que se chamaria legítima defesa da honra, e que ele teria matado porque, gente, enfim, é um absurdo atrás de outro absurdo. Mas o podcast não fala só desse caso, mas entra bastante nessa questão de como foi o julgamento, como foi. Ele entra muito nisso, de como a mídia retratava ela desde a sua juventude, desde que ela era pequena. E como isso fez transformar essa imagem dela, ela sempre estava nos holofotes, muitas vezes de uma forma negativa. E como toda essa imagem que construíram dela levou a essa pena tão pequena, como se ela merecesse morrer por algum motivo. Ela era vista de uma forma negativa, vista como uma socialite, que ficava com muitos homens. E como essa imagem que foi criada dela acabou afetando o julgamento e a sentença desse caso. Interessante pontuar também que foi a partir da repercussão desse caso que nasceu aquele slogan: quem ama não mata. Isso porque o movimento feminista da época teve um papel muito importante para trazer um pouco mais de justiça para o caso. As mulheres queriam ser ouvidas de que aquele crime estava saindo praticamente impune e elas queriam fazer alguma coisa a respeito. Então, houve várias manifestações, atos, passeatas para tentar mostrar que a pena era muito pequena e era totalmente razoável. E depois de muito tentarem ser ouvidas, elas foram e conseguiram. E o primeiro julgamento foi anulado e teve a oportunidade de ter um outro julgamento onde a pena foi maior. Inclusive é triste pensar porque até hoje algumas pessoas, quando se fala desse caso, acreditam que mas aquela mulher, como se não fosse nada demais ela ter sido morta, como se tivesse alguma justificativa, enfim, não dá pra entender. Mas fica a recomendação do podcast. Inclusive a Rádio Novelo tem vários podcasts legais. E nesse ano de 2023 também foi lançado o filme Ângela, protagonizado pela atriz Isis Valverde e pelo Gabriel Braga Nunes, e dirigido pelo Hugo Prata. Se eu não me engano, ele já tá disponível no Amazon Prime, mas eu ainda não assisti. Mas fica também a recomendação para quem quiser. O podcast Praia dos Ossos está disponível no YouTube e no Spotify. Obrigada, gente. Até a próxima resenha.